Bem-vindos mais uma vez ao Psil Jurídico. Considerações Gerais 0307 do segmento Legislação, Instituições e Ética. Neste Psil tem-se algumas considerações sobre o Poder Executivo no Brasil. Conforme já colocado no Psil anterior, a União é o ente superior da Federação. O Poder Executivo Federal é integrado pela Administração Pública Direta Federal, Presidência da República e Ministérios e entidade denominada Administração Pública Indireta Federal. Em linhas gerais, a Administração Pública Indireta Federal é composta por autarquias, exemplo, IBAMA, fundações, exemplo, Fundação Carlos Chagas, sociedades de economia mista, exemplo, Petrobras, e empresas públicas, exemplo, Caixa Econômica Federal. Os 26 Estados Federados e o Distrito Federal são os entes intermediários da Federação. O Poder Executivo dos Estados Federados é composto pela administração pública direta, governos estaduais e distrital e respectivas secretarias de Estado, e pelas entidades que integram a administração pública indireta estadual, autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas. Finalmente, conforme também já colocado no Psil anterior, os 5.570 municípios brasileiros são os entes inferiores da Federação. A administração pública direta municipal é composta pelas prefeituras municipais e respectivas secretarias municipais. Já a administração pública indireta municipal é também integrada pelas autarquias, fundações e empresas públicas. De maneira geral, nos municípios não se tem as sociedades de economia mista. Conforme colocado acima, a administração pública direta é integrada pelo ente federativo, União, Estados, Distrito Federal e municípios, e pelos respectivos órgãos. Como órgãos integrantes da Administração Direta Federal, União, tem-se os ministérios, e como órgãos integrantes da Administração Direta Estadual, Distrital e Municipal, Estado, Distrito Federal, municípios, respectivamente, tem-se as secretarias. Apenas o ente federativo tem aquilo que juridicamente é denominado de personalidade jurídica. Em outras palavras, somente a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios podem ser autor ou réu em uma ação judicial. Ministérios e secretarias não têm personalidade jurídica. Quando necessário, será o ente federativo que deverá responder em juízo pelo respectivo órgão. Por sua vez, e de maneira geral, a administração pública indireta é integrada por entidades que, em regra, são denominados de empresas estatais, ou simplesmente estatais, autarquia, fundação, sociedade de economia mista e empresa pública. Existe ainda a figura das associações públicas que, diga-se de passagem, são pouco utilizadas. A administração pública indireta constitui-se de algo semelhante a uma mão longa do Estado, longa-manos. Vale dizer, o Estado cria uma outra entidade com personalidade jurídica própria, portanto mais ágil, que se destina a cuidar de determinado assunto que o respectivo ente federativo não teria condições nem pessoal para fazê-lo. Todavia, as estatais, administração pública indireta, são entidades que apenas podem ser criadas através de lei, contando inclusive com estrutura administrativa própria. De acordo com a natureza dessas entidades e na estrita obediência da lei que as criou, tais entidades podem ou não receber subvenções do ente federativo criador. Conforme já colocado, as estatais têm personalidade jurídica própria. Ao contrário dos ministérios e secretarias, podem, por exemplo, ser autor e réu em uma ação judicial, respondem pela própria entidade. Quer sejam os entes da administração pública direta ou quer sejam as entidades da administração pública indireta, todos devem prestar estrita obediência ao interesse público. Portanto, o interesse a ser perseguido não será o interesse de eventual presidente da República, de governador, de prefeito ou de qualquer dirigente de uma estatal. O interesse a ser satisfeito deverá ser única e tão somente o interesse público.
O interesse público pode ser traduzido em regra como sendo a proteção dos bens públicos e a prestação de serviços públicos dentro dos limites estabelecidos pela lei. A existência do interesse público é uma das principais razões para que todos os princípios que regem a administração pública sejam obedecidos. Ao contrário do que ocorre com as entidades privadas, as entidades públicas apenas podem fazer o que a lei expressa, principalmente em virtude do princípio da legalidade. Assim, em regra, a contratação de pessoal deverá ocorrer através de concurso público. Também, em regra, a contratação de bens e serviços pela administração pública deverá ocorrer por meio de licitação. Nos processos licitatórios, deve-se utilizar estritamente o binômio menor preço e também melhor qualidade. Hoje, lamentável e equivocadamente, a administração pública de todos os entes no país tem buscado apenas o menor preço em suas contratações, como se a satisfação do interesse público ocorresse apenas pelo menor preço. Com o sacrifício da qualidade, passará a perder o Brasil, a administração pública e, por suposto, todos nós, brasileiros, também continuarão em muito a perder. Obrigado.